Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou iniciar a leitura do conto Sacrificada, de Ana de Castro Osório. Ana de Castro Osório nasceu em Mangualde, Portugal, em 18 de junho de 1872 e faleceu em 23 de março de 1935, também em Portugal. Foi escritora principalmente de literatura infantil, além de jornalista, pedagoga, feminista e ativista republicana portuguesa. Sua produção literária é imensa, contando com mais de 50 títulos, incluindo ensaios, romances e contos. Então, vamos à leitura do seu conto Sacrificada. Capítulo 1. Quando Manuela entrou para o convento, todas as freiras e recolhidas correram apressadas à grade do coro para conhecerem a nova companheira, de que a superiora, Soror Gertrudes, há muito anunciara a vinda. Falavam a um tempo, riam satisfeitas com aquela diversão que desmonotonizava a vida fastienta de todos os dias, enquanto que ela, nervosa e pálida, as olhava assustada, como quem entrevê, sem o compreender, um mundo estranho. Sentia-se abandonada no mundo, sem um afeto ou uma ilusão que lhe devesse dar o desejo e a alegria de viver. Mas apesar disso, aos seus 16 anos encantadores, não sorria positivamente à ideia da prisão. Era tão doce o sorriso triste que lhe errava nos lábios e a voz ligeiramente cantada com o sotaque provinciano era tão fresca e cariciosa que as boas freiras a consideraram desde logo um anjo do Senhor, mandado para as consolar naquele triste fim da sua casa religiosa. Encheram-na de presentes. Uma trazia-lhe uns bentinhos, outra uma lâmina ingênua salpicada de papelinhos doirados, rendas finas outrora feitas na casa, doces, especialidade do convento, coisas insignificantes que eram, no entanto, toda a sua fortuna. E ela sentiu-se assim presa pelo reconhecimento, integrando-se numa vida que em breve seria também a sua. A mãe perguntou-lhe se queria entrar desde logo para o convento ou ficar alguns dias fora para ver a cidade. Não, se tinha que entrar ali, então que fosse já. Ver a cidade para quê? Que lhe importava a alegria, o movimento, a luz, aquilo que era a existência da outra gente? Não estava ela perdida, morta para o mundo, despedaçado tudo que tinha feito encanto da sua própria existência, que era agora uma coisa à parte, fora da normalidade? A mãe aprovou, contente com aquela resolução. Ansiava por haver entregue aos cuidados da boa tia, Soror Gertrudes, que a recebeu soluçando de contentamento e mágoa, alegria de ter a sobrinha junto de si, fundo desgosto pela sua imensa desgraça. Porque era uma história um pouco triste a dessa rapariga, que assim vinha esconder a sua vida em flor no silêncio dos longos corredores cheios de sombra, adormentar o espírito nessa vida que já pertencia ao passado. Manuela ficara muito nova sem pai, e por isso quase inteiramente abandonada a si mesma, visto que a mãe, de uma devoção estreita e de um caráter frio e áspero, entregava-se por completo à prática das suas muitas rezas e orações e deixava os filhos em plena liberdade. A pequena, que era uma natureza delicada e emotiva, assim foi crescendo, sem um carinho que lhe afagasse e dulcificasse a existência, retraindo-se numa aparência de frieza melancólica. Os irmãos, 3 rapazes, viviam alegremente, sem cuidados nem canseiras, caçando pelas serras, comendo e bebendo a tripa forra com os companheiros, jogando o pau pelas romarias e feiras, senhores morgados de aldeia que todas as raparigas disputavam para seus pares e dos quais todos os homens tinham como honra a convivência. O mais velho, bom rapaz, bronco e ingênuo, apesar da sua aparência de gozador, fora para Coimbra por sua alta recreação, segundo o costume tradicional dos morgados beirões, e por lá se ia formando aos solavancos. RRs daqui, guitarradas dali, ceias e patuscadas com os amigos, sempre alegre e satisfeito consigo e com os outros. Ora, uma vez, a pretexto de caçadas que se faziam melhores que em parte alguma pelos matagais cerrados das suas serranias, levou para passar umas férias na aldeia o seu mais íntimo amigo e companheiro mais certo das suas noitadas e trupes em vésperas de feriado.
Cavalgando os possantes cavalos que os criados lhes levaram com o tempo, juntaram-se à caravana dos mais rapazes da região e seguiram, como era costume, atravessando vilas e aldeias ao som marcial das cornetas, como um verdadeiro batalhão que ia diminuindo não pela morte, mas pela alegria dos que primeiro encontravam as suas casas e se despediam dos companheiros até o fim das férias. Foram eles os últimos a chegar ao vasto casarão de província, onde a adega estava sempre aberta, as espingardas carregadas atrás da porta e a matilha impaciente tudo invadia, roubando na cozinha, sujando as salas e quartos, batida pelas criadas em desespero, afagada pelos amos que riam das suas partidas e se sentiam muito à vontade no meio daquela desordem. Manuela era um verdadeiro milagre de graça e pureza num meio tão vulgar e rude. O rapaz, ao vê-la assomar ao alpendre, mal sentira a tropeada dos cavalos e descer correndo os degraus de pedra que davam acesso exterior para o andar nobre da casa para abraçar o irmão, ficara deveras impressionado. Tanto mais que não contava encontrar numa irmã do seu hercúleo companheiro de estúrdia tanto mimo e graciosidade de linhas, uma tal delicadeza e aristocracia nativa de porte. A primeira impressão de agradável surpresa seguiu-se o desejo da posse e o projeto da conquista. Para que essa criança, ignorante e ingênua, se prendesse a um homem que lhe falava a dulçorosa e enganadora linguagem de vulgar Dom João, que para ela representava a verdade, a honra, o ideal supremo, porque tantas outras têm, como ela, sofrido, não era preciso muito. Um homem honesto ter-se-ia cautelosamente afastado, receoso de despertar uma alma tão confiada e crente, na sua ignorância infantil. Mas ele, conquistador sem escrúpulos, de palidez sentimental e cabeleira romântica, cantando ao luar fados chorosos que falam de amores infelizes com tremuras na voz e fundos ais arrastados, dedilhando a guitarra que soluça baixinho carícias de beijos, gritando alto paixões estrídulas, ele, sem alma nem consciência, viu apenas a flor que se abria à vida e que as suas mãos brutais podiam desfolhar e arremessar depois como coisa inútil e sem importância. Representou, mais uma vez, a vulgaríssima comédia do amor-paixão, em que ela, a pobrezita, acreditou, exatamente porque era ingênua e pura, deixando-se arrastar sem que houvesse mão amiga que a fizesse parar a tempo na descida perigosa. Acabadas as férias, promessas feitas e juradas, ele partiu alegre e triunfante. Ela ficou abismada na mais desesperadora tristeza. A saudade, fustigando barbaramente a sua pobre alma mal preparada para o sofrimento, punha-lhe nas faces a palidez da morte e nos olhos arroxeamentos de incurável doença. Os dias foram passando, os meses decorreram lentos e monótonos, e o desespero ia-lhe tomando o coração avassaladoramente, visto que ele, o ingrato, nenhuma única palavra lhe enviara a encorajá-la e a dar-lhe esperanças. Confiando da ama Rita o seu segredo, conseguiu da pobre mulher que a amava mais do que aos próprios filhos, porque a criara com o seu leite, a promessa de receber e mandar as cartas para o namorado. Enviou muitas, mas respostas nunca as recebeu, porque nunca ele lhe as mandou. Sentindo-se abandonada quando mais necessário se lhe tornara o auxílio moral do homem que a enganara vilmente, e não podendo esconder por mais tempo o seu estado, foi ter com a mãe, implorando proteção e piedade. Contou tudo por entre soluços e lágrimas, nem tentando sequer atenuar com uma desculpa a grandeza do delito, como se tivesse um prazer estranho em se torturar e deprimir, num princípio de expiação. Quando a mãe compreendeu o verdadeiro sentido das suas palavras, possuiu-se de um desespero louco. Levantando os braços e os olhos ao céu, tomava-o como testemunha da sua ignorância e inocência em tão grande crime, como se o esperasse ver cair sobre a cabeça da pecadora que soluçava seus pés. Mas como do céu não baixou nenhum sinal indicador da cólera divina, ela afastou-se brutalmente, proibindo-a de sair mais do quarto. Escreveu então ao filho, contando-lhe em poucas palavras o que se passava e encarregando-o de procurar o amigo, e prometendo um bom dote a Manuela, fazer com que casassem imediatamente. Essa carta, mandada pela ama Rita para Manuela ver,
deixou-lhe no coração um vislumbre de esperança, naquele desejo que todos nós temos de nos agarrar ao menor luzeiro que prediga felicidade. Mas a resposta não podia ser mais cruelmente aniquiladora. O namorado de Manuela tinha casado pouco tempo antes com uma prima muito rica e nunca mais pensara na criança que ia começar a expiação de uma culpa que era só dele. Não havia, pois, maneira de legalizar ao pequenino ente que vivia já da vida da infeliz mãe a entrada no mundo e na família. Tratou-se então de esconder um fato, que seria vergonha para todos. Levaram-na para uma casa meio arruinada, numa propriedade distante, e foi ali, entre rochedos desolados e na vizinhança lúgubre dos lobos que uivavam a sua fome pelos matagais, que Manuela, entregue aos únicos cuidados e carinhos da ama, teve uma filha. Com que dúlcido encanto, depois do martírio de algumas horas, em que as velhas paredes repercutiram os seus gritos lancinantes, ela acalentou nos braços o corpinho frágil, que era uma parte do seu próprio ser, e premia sob os seus lábios febris a carnezinha arroxeada e cetínia da pequenina face. Nos olhos, que mal se abriam à luz, queria ela ler um infinito de ternura. Da boquinha que ainda não sabia sorrir e já sabia chorar, esperava talvez ouvir palavras de justiça e consolação. E as lágrimas iam correndo serenamente pelas suas faces desbotadas, lágrimas que eram ainda uma felicidade que em breve deixaria de possuir. A ama Rita chorava também, sem coragem para de pronto lhe arrancar a criança como lhe for ordenado, na impotência de todas as boas almas para despedaçar uma ilusão alheia, principalmente quando toda uma existência está suspensa de um sorriso de criança. Foi ainda a mãe que a veio arrancar desse passageiro sonho, anunciando-lhe como coisa decidida a sua entrada para o convento onde Sor Gertrudes já a esperava. Manuela revoltou-se. O convento, a prisão para ela, que apenas fora uma vítima? Pois era tamanha sua culpa, santo Deus? Era assim, tão grande que já coisa alguma poderia lavar essa mancha do seu nome, recaindo sobre toda a família. Apenas o silêncio e a ausência poderiam atenuar o mal, fazendo-o ignorar do público. Soluçava baixinho, num grande aniquilamento de toda a vontade, escutando as palavras que saíam frias e ásperas da boca da mãe. Bem, irei, disse por fim Manuela, resignada, mas ao menos quero levar a certeza do seu perdão, minha mãe. O meu perdão? Não, nunca poderei perdoar a senhora que assim desce ao nível de qualquer campônia sem princípios. Então, sentindo-se ferida mais pelo tom do que pelas palavras, que representavam apenas o seu orgulho de casta, a alma de Manuela levantou-se também com altivez. Uma revolta surda a tomava toda, partidos definitivamente os laços que aprendiam a essa mãe, que a repelia sem encontrar uma atenuante à sua culpa, sem um lampejo de piedade pela sua existência tão cedo anulada. Embora, se não lhe perdoavam os outros, absolvia-se ela a si mesma. Não conhecia o mundo, mas a sua consciência pressentia vagamente que não eram justos, acusando-a de uma falta que se baseava apenas no preconceito social, que entre dois cúmplices escolhe para imolar como vítima expiatória no altar da hipocrisia aquele que, pela inocência e ignorância, menor responsabilidade apresenta. Avaliando bem, agora que a vida se lhe atulhava tal qual é, cheia de deveres e responsabilidades para os fracos, livre e tolerante para os fortes e cínicos. A perversidade moral do homem que amara, uma grande repulsa, um grande desprezo lhe invadiu o espírito por tal criatura. Vieram então novas cartas de Coimbra, nas quais o irmão, numa fúria brava, contava como procurara o sedutor para o matar, como costumava matar os lobos que lhe ameaçavam os rebanhos, e não o poderá encontrar. Apenas lhe souberam dizer que fora com a mulher passar a lua de mel, não lhe quiseram indicar para onde. Mas havia de encontrá-lo, fosse onde fosse, fosse como fosse. Quanto à irmã, que desaparecesse, não a queria mais ver. Manuela sorriu já conformada. Também ela não tinha vontade de viver mais com uma família que tão levianamente a abandonara e era agora tão cruel na condenação. Sim, iria para o convento o mais depressa possível. Mas duas condições punha sua completa submissão. Saberia onde ficava a filha, que não queria deixar entregue ao acaso, como ser desprezível que não merece a esmola de um afago.
e fariam prometer ao irmão que não continuaria a perseguir o sedutor. Para quê? Matá-lo era forçarem a lamentá-lo, quando era apenas desprezo e asco o que sentia por tanta abjeção. Esquecessem-nos a ambos. Ela entraria desde já para o convento sem nenhuma relutância. O irmão cedeu, instado pela mãe, ansiosa por ver o caso liquidado como entendia ser melhor, sem mais desassossegos e desgostos. Os outros 2 irmãos, não tendo entrado na confidência, admiraram um pouco a súbita vocação de Manuela, mas como lhes não desagradava inteiramente, pois ficavam assim mais à vontade, visto que a mãe, afora as horas de comer, raro saía do quarto a não ser para a capela, aprovaram a resolução com toda a boa vontade. Capítulo 2. Desde que obteve a certeza de que as suas condições eram acatadas, Manuela ficou apática e indiferente para tudo. Deixava-se levar sem resistência para onde a mãe queria que fosse. No seu espírito não havia senão ruínas e desmantelos. Sempre melancólica, sem raiz que aprendesse a vida, parecia nem sequer se preocupar com a filha que tanto a sobressaltara de princípio e deixava especialmente entregue aos cuidados da ama. Adeus, ama Rita, dizia-lhe na última hora. Estima minha filha como me estimaste a mim, e que Deus a faça mais feliz do que a sua triste mãe, até um dia em que nos havemos de encontrar. Mas quando esse dia? Não sabia, não via nada claro no seu futuro. Encostada à varanda do quarto, onde tanto sonhara e tanto sofria agora, passeava os olhos amortecidos por toda a montanha que limita o horizonte. E naquela ocasião em que a primavera tudo cobria com seu verde manto, se afofava em cambiantes de pelúcia cara. Ao seu lado, a pobre mulher abafava os soluços que a sufocavam e limpava as lágrimas à ponta do avental. Seguira-se a viagem a cavalo, atravessando terras desconhecidas, onde gente espantada a seguia com a vista pelos caminhos poeirentos e pedregosos, deixando-lhe tal confusão no espírito que nunca saberia dizer por onde passara nem o que vira. Logo à chegada, a mãe conferenciou com Sor Gertrudes, tia do marido, agora superiora do convento, que a pouco e pouco iria acabando pela morte das últimas freiras, e onde Manuela foi recebida em festa por todas essas tristonhas almas encarceradas precocemente envelhecidas. A mãe partiu, sossegada enfim, sem saudades que a fossem mortificar ou distrair dos seus austeros deveres de boa católica. Também a filha as não sofreu, porque nunca se tinham compreendido nem estimado aquelas almas, que ninguém diria tão estreitos laços uniam, tal a dessemelhança que involuntariamente as separava. Manuela parece que vinha inteiramente do pai, de quem se lembrava vagamente, fazendo-a saltar nos joelhos, rindo e chalaceando com todos, enchendo a casa de vida e satisfação. E um dia, subitamente, estando sentado à mesa, do rompimento de uma aneurisma morrera. Quase se não lembrava do fato em toda a sua nitidez. Tão longínqua era essa recordação, que ficara apenas na sua alma infantil como sensação dolorosa, a primeira tristeza na sua vida tão cheia delas. Agora vinha encontrar na tia o mesmo caráter, essa amizade confiante que lhe faltara, essa alegria que tão bem fazia sua alma dolorida. Sentia-se envolver naquela atmosfera de paz que nunca tinha respirado e sentia-se bem naquele esquecimento de tudo quanto a fizera padecer. Os dias sucediam-se aos dias, de quando em vez cortados por notícias de casa, que recebia indiferente. O tempo ia correndo sempre igual, com as mesmas festas, aos mesmos santos, as mesmas infantis preocupações de vestidos a bordar para o menino Jesus tal, ou para a senhora de invocação diversa, o presépio no Natal, o doce para a venda, a mesma comida sempre, as mesmas invariáveis horas. Mas um dia, Sor Gertrudes morreu. Manuela tinha então 20 anos. Era uma criança pela simplicidade do espírito, que ficara ingênua e ignorante do mal apesar de tudo, mas era uma verdadeira mulher pela reflexão e pela dor. Os últimos 4 anos passados naquela casa conventual tinham decorrido num meio sonho vago, que nem chegava a compreender bem. Depois da catástrofe que lhe angustiara a existência, a alma tinha-se-lhe afundado num como branco nevoeiro,
que a deixava viver inconsciente e passiva essa vida comum, sem que nela tomasse verdadeiramente parte. Dir-se-ia um meio estado sonâmbulo de que a morte da tia, a boa Soror Gertrudes, a vinha acordar dolorosamente. Como ia sentir a falta dessa querida velhinha, que lhe dera um afeto todo maternal, na solidão em que a austeridade da verdadeira mãe lhe deixara o coração. Logo ao entrar, passados os primeiros dias de surpresa, as palavras de conforto da boa velhinha tinham sido um grande bem para o seu espírito. Aconselhava a ter esperança. O futuro traz surpresas que não podemos prever. E ela era tão nova, santo Deus, como desesperar? Sossegasse, estava entre boas criaturas que a amavam, e ela, como tia, a teria sempre junto de si. Ainda que o não fosse, estimá-la-ia na mesma, bastava ser uma criança que a desgraça lhe tinha tão tragicamente arremessado aos braços. Tinha razão Soror Gertrudes. Manuela era bem digna de piedade. Entrada apenas na vida, era dela expulsa com vergonha, e a sua mocidade, que mal desabrochara, iria fenecer entre as paredes frias de um convento. Quebrados todos os laços que a prendiam ao mundo exterior, o que ficava dessa pobre rapariga tão admiravelmente feita para amar e ser amada? Sentia-se cair pesadamente num abismo. Fechando os olhos, estendeu os braços em busca de um apoio, e encontrou a mão trêmula, o sorriso alegre na sua boca desdentada e a face macerada da freira, que para ela teria carinhos inigualáveis. Bem sentia ela o cancro brutal, que a ia corroendo lentamente, mas nada dizia para não afligir a sobrinha. Sorria dolorosamente quando uma picada mais aguda a fazia levar a mão ao seio esquerdo, num gesto mecânico, quase involuntário. Manuela sobressaltou-se quando as dores começaram a ser mais amiudadas, lembrando-se da terrível moléstia que de quando em quando assaltava sua família paterna. A tia sossegava. Era um nascido que tinha havia muitos anos, não seria coisa de morte. Mas nos últimos 3 meses a doença agravara-se, caminhando rapidamente para o fim. O cancro rebentara vermelho, luzidio, enorme, deformando horrivelmente o pequenino seio estéril, branco como o marfim, esse seio que guardara com tanto recato durante 60 anos, e se mostrava agora na sua enfermidade horrível. Quando Manuela o viu pela primeira vez, perdeu a cor, vacilou e só se conteve por um esforço de vontade, que se manifestava nela com a revolta natural contra mais esse golpe do destino. Daí para diante, nunca mais abandonou a tia, assistindo-lhe a todo o martirizante fim, sentindo, por assim dizer, na sua alma todas as dores que ela ia sofrendo no seu magro corpo esfacelado. Foi-lhe enfermeira solícita, disfarçando a repugnância que lhe inspirava a ferida, que se ia roxeando com laivos azuis quase negros, numa aparência asquerosa de podridão. Em volta, a pele retesada do peito ia se abrindo e esfarelando. Manuela tinha sempre diante dos olhos a ferida horrível que tão cuidadosamente tratava e que era o fim, ela sabia-o, dessa existência tão querida. Por fim, Soror Gertrudes nem sequer se podia sentar na cama, e ela assistiu-lhe à agonia, que durou 2 longos dias, lento quebrar de cadeias que se tinham enferrujado, mas não carcomido. Quando a superiora declarou que chamassem Soror Angélica para substituir, porque já se não podia levantar e a morte não tardava, toda a comunidade acudiu em pranto. Era, pois, certo que Soror Gertrudes as ia deixar para todo sempre. Foi-se prevenir o capelão, que a confessou rapidamente, tal era a inocência dessa alma imaculada. E quando voltou com a comunhão, todas as freiras e recolhidas, ajoelhadas em volta do leito, choravam silenciosamente, com os véus negros caídos sobre os seus rostos de cerusa. Manuela encostara-se à cama, e a tremura do seu corpo fazia estremecer esse leito onde a morte já se instalara triunfante. A cerimônia prolongou-se com o perdão que a moribunda foi pedindo a uma por uma das suas companheiras, numa voz que era já um eco de outra existência passada. Quis a sobrinha sempre ali e consolava-a com a esperança de um futuro melhor. Deixava-lhe o menino Jesus do milagre, que fora o seu companheiro de longos anos, desde que uma senhora freira do convento do Paraíso ali morrera e lhe deixara por lembrança. E deixava-lhe tudo mais que propriamente possuía,
e bem pouco era, naquela vida estreita de renúncia. Dirigindo-se à sora Angélica, entregou-lhe a sobrinha e pediu-lhe para ela todo o seu amor e carinhosa solicitude. Custava-lhe muito deixá-la. Deus mandara-lhe ao fim da vida aquela suprema provação, que fora afinal a maior felicidade de toda a sua existência. Quando ela já se sentia cair na cova com tão egoísta alegria, vinha aquele afeto imenso prendê-la à terra com laços tão fortes que, ao parti-los, metade da alma lhe ficava cá. Fechou os olhos. Imaginaram-na morta e já os soluços se ouviam mais altos. Mas não, era apenas um dormir de extenuamento que breve durou. Ao acordar, já a voz lhe estava presa no estertor, que causava calafrios a todas as assistentes. Fazia esforços para falar, queria talvez dizer coisas que a sua alma, já quase desprendida do mundo, via como nunca tinha visto enquanto a matéria assegurava a terra. Os seus olhos, de um azul pálido, como desbotado pelos anos, voltavam-se para a sobrinha numa ânsia derradeira. Choravam todas por a ver assim, implorando a morte que a viesse libertar do incomportável martírio. Manuela escondia a cabeça na roupa, soluçando e gemendo apavorada. Teria fugido àquele espetáculo superior às suas forças, se a moribunda lhe não tivesse agarrado desesperadamente as mãos como última âncora. A situação prolongava-se pela noite fora, e tão pungitiva que todas se entreolhavam em pânico. Era alta a noite quando uma criada, vinda do campo havia pouco, se propôs pôr termo àquele martírio, voltando a senhora. E explicava, muito sabida e vista nessas coisas, que era o demônio que estava ali não deixando morrer a senhora, enquanto estivesse deitada sobre o lado esquerdo. Vingava-se assim de não lhe poder levar a alma, que era de Deus, pela muita bondade da Madre Superiora. Todas acreditaram piamente na explicação da rapariga. Não estava o livro da Fundação cheio de fatos que comprovavam as tentações e malefícios do eterno inimigo das esposas do Senhor, especialmente dirigidos contra as piedosas irmãs daquela santa casa tão rica em milagres e indulgências? Aceite o alvitre voltaram o corpo pesado, que a morte já quase gelava completamente, deixando-lhe apenas aquele imenso sofrimento como despedida de uma existência de que não conhecera senão as tristezas. Mal lhe tocaram, despediu num suspiro o último lampejo de vida, tal como aqueles cadáveres conservados intactos por anos e anos nos seus túmulos sossegados e logo que se lhes toca, trazendo-os ao ar, se desfazem em pó. Espero que tenham gostado desta parte do conto Sacrificada, de Ana de Castro Osório. Obrigada por sua companhia e até a próxima.